Como vender 100 mil reais em infoprodutos com estratégia? Se você acha que vender 100 mil reais de infoprodutos é só para quem tem um monte de seguidores, ou talvez um super posicionamento no mercado digital, saiba que você está completamente errado. Mas antes, deixa eu te contar uma coisa. Lá por volta de 2012, um cara chamado Érico Rocha começou a falar sobre algo que na época parecia quase impossível. O tal do 6 em 7, que é faturar 100 mil reais em 7 dias ou menos com apenas um lançamento digital. E aquilo mudou completamente o mercado. Pessoas que nunca tinham vendido nada no mercado digital começaram ali enxergar algo completamente diferente. Começaram a enxergar algumas possibilidades. E os 100 mil reais virou um símbolo, virou um marco, virou uma meta. Porque quando você fatura os seus primeiros 100 mil reais, algo muda na sua cabeça. Você deixa de ficar tentando ganhar dinheiro na internet e começa a construir um negócio. E deixa eu te falar uma coisa bem importante. 100 mil reais não é sorte, não é algoritmo, não é viralização. É simplesmente estratégia. E hoje eu vou te mostrar exatamente como você pode montar um plano real para bater 100 mil reais com infoprodutos. Seja por meio de lançamentos ou por meio também de estratégias no perpétuo. E fica comigo aqui até o final, porque eu vou te mostrar qual dessas estratégias é mais previsível no momento e qual eu considero mais inteligente para quem quer crescer com consistência. Mas antes, para quem não me conhece, eu me chamo William Teixeira, eu sou estrategista digital e se esse tipo de vídeo aqui é interessante para você, já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu compartilho semanalmente conteúdos de como você pode construir um ativo digital, como vender com método e como criar previsibilidade de faturamento. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Agora eu vou te dar a primeira virada de chave que separa o amador do estrategista. 100 mil reais não é sobre faturamento, mas sim sobre matemática. E esse é o ponto que quase ninguém entende, porque a maioria das pessoas olha para os 100 mil reais e pensa, isso é muito difícil, isso é muito dinheiro. Ah, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou preparado. Mas 100 mil não é uma montanha, é uma conta. E vamos trazer isso então aqui para o chão. Você tem um produto de 1.000 reais. Então, para faturar 100 mil reais, você precisa de 100 vendas. Agora, se você tem um produto de 2.000 reais, para faturar 100 mil reais, você precisa de 50 vendas. E se você tem um produto de 500 reais, para faturar 100 mil reais, você vai precisar de 200 vendas. Percebe como muda isso aqui? O número é o mesmo, mas é o caminho que muda. E quando você começa a enxergar isso como engenharia de vendas, tudo fica mais racional. Você para de ficar pensando, será que eu consigo? E começa a pensar quantas pessoas eu preciso atingir para alcançar essa quantidade de vendas. Porque agora o jogo deixa de ser emocional e passa a ser muito mais estratégico. E deixa eu te falar aqui uma coisa importante. Quando você entende que 100 mil reais é matemática, você começa a parar de buscar motivação e começa a construir um mecanismo. Porque 100 mil reais é um projeto e não um desejo. E projeto tem meta, tem estratégia, tem execução. Desejo só tem vontade. E aqui no mercado digital, infelizmente, vontade não paga boleto, mas sim estratégia paga. Mas agora vamos começar a falar sobre o modelo que popularizou aqui no Brasil, que é o lançamento de infoprodutos. E foi esse o modelo que fez o 6 em 7 virar um símbolo. Mas o que muita gente não entende é que lançamento não é um evento, ele é uma arquitetura. E ele funciona mais ou menos assim. Primeiro, você cria uma CPL, que é o conteúdo de pré-lançamento. A CPL ela não serve para vender, ela serve para gerar desejo, quebrar objeções, construir autoridade. E normalmente são 3 aulas estratégicas quando nós estamos executando o lançamento clássico. Quando for um lançamento semente, apenas uma aula estratégica. Nessas aulas você prepara o terreno emocional e racional das pessoas. E depois disso você faz uma abertura de carrinho. E no modelo de lançamentos, normalmente utilizamos 2 modalidades. A primeira é o lançamento semente, que basicamente serve para validar o seu infoproduto. No lançamento semente você testa a oferta, testa o discurso,
recurso, a promessa, e normalmente é para uma base pequena. Já no lançamento clássico, ele é utilizado para escala. Aqui você entra pesado em tráfego. E o lançamento clássico você só executa depois que você tenha validado a sua oferta, validado a sua promessa, validado a sua narrativa. E o lançamento clássico, ele busca fazer para mais pessoas, diferente do lançamento semente. E o carrinho geralmente fica aberto de 5 a 7 dias. E durante esse período você trabalha bônus, provas sociais, escassez e gatilhos de urgência. E algumas pessoas ainda fazem uma reabertura de carrinho estratégica ou alguma outra oferta secundária, que nós chamamos de downsell. Ou seja, se a pessoa não compra o produto principal, ela acaba comprando um outro produto. Agora vamos novamente para a matemática. Um produto de R$ 1.997. A nossa meta é R$ 100 mil de vendas. Você vai precisar aproximadamente 50 vendas. Se a sua conversão for de 5%, você vai precisar ter captado 1.000 leads. Se a sua CPL gera leads a R$ 5,00 cada, você terá que investir pelo menos R$ 5.000 na captação de leads. Agora você percebe o que acontece aqui? Você saiu da fantasia dos R$ 100 mil em 7 dias e entrou na engenharia. A partir disso você consegue ter previsibilidade. Quantas pessoas eu tenho que trazer para o meu evento para que eu possa ter uma conversão que eu desejo? Aí não é jamais o tomara que venda. É sobre quantas pessoas eu preciso, quanto vai me custar para trazer essas pessoas e qual é a minha taxa de conversão. E agora deixa eu te trazer alguns pontos importantes que ninguém fala. O lançamento, ele exige uma audiência aquecida, ele gera picos de faturamento, porém ele não é previsível mês a mês e você também precisa de caixa para investir antes de receber. Você pode sim faturar R$ 100 mil em 7 dias e depois passar os próximos dias faturando pouco. E isso é normal dentro da lógica desse modelo. Por isso que eu sempre digo, lançamento ele é explosão e não constância. Ele é excelente para gerar caixa, para validar oferta, para criar posicionamento. Mas, se você quer previsibilidade mensal, talvez você precise combinar uma outra estratégia. E aí que vai entrar esse próximo modelo que eu vou te explicar. Esse modelo é uma estratégia que eu tenho utilizado nos últimos meses. E na minha visão é uma das estratégias mais inteligentes para gerar previsibilidade semanal. E essa estratégia é de webinar. E eu digo, tá? Aqui muda completamente o jogo. Porque enquanto o lançamento tradicional ele é um evento, o webinar semanal ele é um sistema e funciona mais ou menos assim. Toda semana você faz um evento ao vivo ou gravado, toda semana você tem uma oferta e toda semana você tem um fechamento de carrinho. Ou seja, você transforma aquilo que antes era um grande lançamento trimestral em mini lançamentos semanais. E isso cria algo que os lançamentos não criam com facilidade, que é simplesmente a previsibilidade. Aqui a gente utiliza uma estrutura simples de captação de leads, página de inscrição, evento ao vivo ou gravado estratégico e uma oferta com urgência real, com bônus, condição especial e prazo curto. Agora vamos mais uma vez para a matemática. Com um produto de R$ 1.497, nossa meta é de R$ 100 mil por mês em vendas. Com esse ticket, eu preciso ter 67 vendas. Se sua taxa de conversão no webinar for de 10%, você vai precisar de 670 participantes ao vivo. E agora entra um dado importante. Nem todo mundo que se inscreve comparece ao evento. Se 30% comparecerem, você vai precisar de aproximadamente 2.200 inscritos. Agora vamos colocar isso em números de tráfego. Se o seu custo por lead for de mais ou menos R$ 4,00, você vai precisar investir cerca de R$ 8.800 para captar esses leads para participar do evento. Percebe o que começa a acontecer aqui? Você começa a enxergar um padrão. Você começa a enxergar também uma repetição. E de fato, você começa a enxergar um mecanismo. E saiba, quando você repete semanalmente o mecanismo, você começa a ajustar o título do webinar, a promessa, storytelling, a oferta, o pitch, a conversão, e isso vai refinando o sistema. Muito diferente do lançamento tradicional, onde você erra e só descobre depois de 3 meses. Aqui neste modelo você testa toda semana, você aprende toda semana, você corrige toda semana e isso reduz o seu risco. O webinar semanal ele transforma lançamento em rotina. Você para de depender de picos de vendas e começa a construir constância. Agora deixa eu te falar uma coisa. O webinar semanal ele exige energia, exige presença e exige consistência. Mas em troca ele te entrega algo muito valioso, que é o controle. E no digital quem tem controle tem previsibilidade. Agora vamos
vamos falar do modelo que todo mundo romantiza, que é o perpétuo. Porque quando alguém entra no digital, normalmente o discurso é: eu quero algo no piloto automático, eu quero vender dormindo, eu quero renda passiva. E a pessoa acaba escolhendo o perpétuo achando que é o caminho mais simples. Mas eu quero te dizer uma coisa: perpétuo não é a forma mais simples de você vender, pois ele é técnico. E ele funciona assim: você cria um funil automático, você roda tráfego direto, a pessoa entra, consome o conteúdo, seja uma aula gravada, seja uma VSL, seja um webinar evergreen, e depois ela recebe uma oferta. Normalmente no perpétuo as pessoas começam com um produto low ticket, mais ou menos custando R$ 47, R$ 97 ou até mesmo R$ 197 reais. E aqui mora o erro da maioria. Vamos voltar agora para a matemática simples. Com um produto de R$ 97 reais, se a nossa meta é 100 mil reais, nós vamos precisar de 1.031 vendas. Agora pensa comigo, você vai precisar de volume, e por sinal muito volume, tráfego constante, sendo que a sua margem vai ser apertada. E se você não tiver uma estrutura de ascensão, simplesmente essa conta não vai fechar. Porque se você tiver um produto de R$ 97 reais no perpétuo e não tiver um upsell, você vai acabar construindo somente esforço e não um negócio. Porque o segredo do perpétuo ele não é o front-end, mas sim é o LTV, o Lifetime Value, que é quanto cada cliente vai comprar na sua jornada. E olha só aqui como o jogo muda. Um produto low ticket front-end de R$ 97 reais. Você vai lá e pluga um produto de upsell de R$ 297 reais. E depois você coloca um produto high ticket de R$ 2.000 reais. E se uma parte dessas pessoas subir a escada, o seu LTV também sobe. A sua margem melhora e sua capacidade de investir em tráfego aumenta. E quando a sua capacidade de investir aumenta, você vai começar a dominar o leilão de mídia. Aí nesse caso o perpétuo acaba deixando de ser instável e começa a virar uma máquina. Mas entenda, o perpétuo exige uma estrutura de funil bem pensada, uma copy também muito forte, métricas sendo acompanhadas diariamente, um controle de CAC, que é o custo de aquisição do cliente, e estratégias claras de ascensão. Sem isso, você acaba rodando tráfego sem escala. E uma coisa que eu sempre falo, perpétuo sem ascensão é hobby. Com ascensão ele vira uma máquina. E quando você entende isso de fato, você acaba parando de vender produto. E você começa a construir um ecossistema lucrativo. E no digital, quem constrói um ecossistema consegue também construir a escala. E agora me diz uma coisa, qual estratégia é a melhor? Lançamento ou perpétuo? Na verdade, essa pergunta é uma pergunta errada. Porque no mercado digital não é sobre você escolher um modelo, mas sim sobre você construir um ecossistema. Porque se você olhar para uma estratégia isolada, você limita o seu crescimento. Agora deixa eu tentar organizar isso para você de uma forma mais clara. Se você é iniciante, o lançamento semente é excelente para você. Ele valida a oferta, ele valida a promessa e ele valida o público. Agora, se você já começou a vender, você vai precisar subir de nível. Aí você vai precisar começar a estruturar um produto low ticket, um produto principal, um produto de ascensão e talvez um lançamento clássico. E quem sabe também um webinar semanal. Aí nesse caso você começa a criar camadas. E quando você cria camadas, você para de depender de uma única fonte de receita. Agora, se você já tem uma estrutura, aí já vai entrar o perpétuo com ascensão. Mas não como uma única estratégia, mas sim como parte de um sistema maior. Porque aqui está o segredo. Você vai precisar de picos de faturamento, receita previsível, aumento de LTV e uma base crescente. E isso é o que eu chamo de ecossistema. Quando você junta o lançamento que te traz picos de vendas, o webinar semanal que te gera previsibilidade e o perpétuo que vai te trazer constância, você cria algo muito mais poderoso do que uma simples estratégia. Você cria um mecanismo de crescimento. E é por isso que eu sempre digo, não é sobre você escolher um modelo certo, é sobre como você construir um sistema certo. Você pode sim começar pequeno, pode começar com um infoproduto low ticket, pode começar com um lançamento semente, mas você precisa ter uma visão de evolução. Porque quem olha para apenas uma única estratégia, fatura apenas uma única vez. E quem constrói um ecossistema pode faturar para sempre. E aqui entra um ponto importante. Não adianta você ficar comparando estratégia. Você precisa executar, testar, medir, ajustar e repetir. Porque no final, 100 mil reais não vem de uma estratégia perfeita. Ela vem de uma execução consistente.
Agora deixa eu fechar esse vídeo com uma verdade muito sincera. Os 100 mil reais não mudam somente o seu faturamento. Eles mudam a sua cabeça. Porque quando você entende que dá para criar previsibilidade, processo e escala, você para de tentar e começa a construir um negócio. Então você não escolhe só uma estratégia e torce para aquilo dar certo. Você constrói o seu ecossistema lucrativo. Agora, comenta aqui embaixo qual é o seu objetivo hoje. Picos de vendas, previsibilidade ou constância? Ah, e já curte esse vídeo, compartilha com aquele amigo ou amiga infoprodutor e infoprodutora e também já se inscreve aqui no canal, porque aqui eu mostro todas as semanas como ganhar dinheiro com infoprodutos. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.